Débora Sena, conosco. Débora Sena é microfone Auriverde Brasil em Brasília. Débora Sena é microfone Auriverde Brasil na capital federal, no Congresso Nacional. Débora, Barros, acabei de passar uma informação para ti agora, numa reunião, colégio de líderes, salvo engano, até para ouvir a Débora, porque, veja, mais um absurdo. O que aconteceu aí, Barros? É a liberação para votações via Infoleg, né, que é aquele sistema da Câmara, em todas as próximas sessões até o recesso legislativo. Segundo a informação, foi informado que as sessões deliberativas ocorrerão em todas as próximas semanas, inclusive na semana de São João, lá na... acho que é dia 20... Aqui está 24... 24 é São João. 24 de junho. É a quinta semana consecutiva. E tem mais 4 pela frente. Isso. Débora Sena. Dé, eu não sei para que vai servir lá o Congresso. A gente está falando de 9 semanas consecutivas, já foram 5, vem aí mais 4, onde as votações poderão ocorrer virtualmente através do Infoleg, esvaziando Brasília. Não, e eu queria só tentar entender o motivo. É Banco Master, é delação de Vocaro, é a situação do governo Lula com relação à economia, porque para essa turma fugir de Brasília dessa forma, é certo, é ano eleitoral, os caras estão na base, né, todos preocupados com a eleição, com a oportunidade, né, de pedir o voto por mais semanas à frente, ganhando normalmente. Que absurdo, hein, Débora? Bom dia, seja bem-vinda, Dé. Bom dia, Pitoli, um prazer estar de volta com você, com a nossa audiência. E o que é mais grave é que as deliberações que são importantes não deixam de ocorrer por ocasião da dispensa dos parlamentares para votar direto das suas bases. Na semana passada, nós falávamos de uma sessão convocada pela Câmara dos Deputados para a votação agora do projeto de lei que versa sobre o fim da escala 6x1. Então, o esvaziamento da Câmara dos Deputados tem um potencial elevado de fazer avançar essa proposta sem que a oposição tenha a chance de uma mobilização maior contra essa proposta e até mesmo de uma articulação para compreender e para fazer frente à combinação que agora Hugo Mota faz com o Palácio do Planalto. Então, sim, temos a liberação dos parlamentares votando de suas bases e esse projeto que é prioritário para o governo Lula avançando na Casa Baixa do Congresso. Pitoli. A deputada federal do PL de Santa Catarina, Júlia Zanata, já está de volta à nossa programação. Bom poder conversar com a Júlia novamente. Júlia, embora não seja o tema da nossa conversa, acabamos de receber a informação, teremos mais 4 semanas pela frente, né, de votações através do Infoleg. Que movimento é esse de Hugo Mota, hein, Júlia? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Pitoli, bom dia a todos que te acompanham aqui na Rádio Auriverde, no YouTube, enfim. Isso já está acontecendo há mais de 4 semanas, na verdade. A votação já está sendo por Infoleg há mais de 4 semanas. Inclusive, na semana da votação da PEC do fim da 6x1, surpreendentemente, também foi por Infoleg. Foi na terça-feira em que o Hugo Mota liberou. Isso gera um cancelamento do debate, porque, obviamente, os parlamentares, atualmente, estão mais interessados em ficarem nos estados, até por ser uma questão, né, de ano eleitoral. Mas isso é muito prejudicial para a democracia, para o debate democrático, porque esvazia o plenário. E esse esvazia o plenário, esvazia o debate, esvazia a possibilidade de fazer obstrução, qualquer coisa. Na verdade, eu defendo que o Infoleg ele acabe, ou seja, usado de maneira com maior parcimônia, vamos dizer assim, porque é um absurdo o que está acontecendo, já não é de hoje. Os deputados mais antigos, eles lembram que antes da pandemia, como isso não existia, como era melhor o debate no plenário da Câmara, porque você ouvia um lado, ouvia outro, existia o convencimento, e hoje isso não existe mais. E, Pitoli, eu não estou falando da direita reclamando, eu vejo vários parlamentares de vários espectros políticos comentando
com um certo saudosismo, como era antes da possibilidade de se votar por Infoleg. Júlia, e uma cortina de fumaça também diante de tudo que a gente tem visto, ouvido sobre delação de Vocaro, os vazamentos seletivos de Vocaro? Com certeza, Pitoli. A gente sabe que a gente sabe do envolvimento, né, da onde começou tudo isso, né, foi no PT da Bahia, com o Jacques Wagner, enfim, isso pelo menos é o que está sendo dito nos vazamentos de delações em que a gente tem visto, mas acredito que ainda teremos novos episódios sobre essa questão do Daniel Vocaro. Júlia, a Débora sugeriu a tua passagem por aqui hoje, e eu acho que o assunto ele é importante, que é o teu nome defendido por Eduardo Bolsonaro para ocupar a vaga de candidata, por enquanto pré-candidata a vice-presidente na chapa de Flávio. Me lembro, semana passada, no chat, muita gente já se manifestando, né, falando do teu nome, né, falando da importância de eu colocar o teu nome também nessa disputa por essa importante vaga, e a gente está muito feliz de ver Eduardo também defendendo o teu nome, viu, Júlia? O Eduardo sempre muito gentil comigo, ele que me lançou na política, vamos dizer assim, como deputada federal lá em 2022, já em 2020, quando eu fui candidata a prefeita em Criciúma, Santa Catarina, e tive o apoio dele. Então agora ele veio com essa e no começo eu achei até que era uma brincadeira, mas ele depois falou comigo, disse que realmente acha que eu estou pronta e à altura do cargo, como ele mesmo postou nas redes sociais dele. Eu falei, olha, se for o melhor para a chapa, se vocês entenderem que isso agrega ao Flávio, que fortalece para a gente tirar o PT do poder e o Flávio ser o nosso próximo presidente da República, porque assim, não adianta somente falar que quer tirar o PT do poder. O nosso pré-candidato à presidência é Flávio Bolsonaro e nós temos que falar isso em alto e bom tom, nós temos que ter orgulho de dizer isso, nós temos que ir para o combate com o Flávio, e eu estou pronta para o combate. Seja se for escolhida para ser vice-presidente, ou seja, se eu for escolhida para ir à reeleição novamente, porque nós também vamos precisar de pessoas combativas, aguerridas, lá na Câmara dos Deputados, num eventual governo Flávio, né? Porque tem hora, que eu até estava falando lá na questão da votação da 6x1, é hora de separar os homens dos meninos, aqueles que têm coragem de fazer o que é certo, daqueles que ficam preocupados com os julgamentos, porque você ser político não é você toda a vida enfrentar só temas fáceis para a sua base, né? Você tem que saber explicar, você tem que saber conduzir, indicar o caminho. Isso é ser um líder político e não somente ser pautado, e principalmente ser pautado pela esquerda. Se a gente aderir a todas as pautas de esquerda e não souber explicar os malefícios das pautas de esquerda para a população, como é que a gente vai dizer que nós temos um novo projeto? Então, eu estou à disposição do nosso presidente Flávio Bolsonaro, onde quer que ele achar melhor eu estar. Todo mundo sabe também, Pitoli, que eu tenho um desafio aqui nessa eleição em Santa Catarina. Eu já fui muito bem votada na outra eleição, com 111.588 votos. Nosso mandato ganhou corpo, né, com esses quase 4 anos, e eu tenho um desafio, porque eu lancei o meu marido, Guilherme Colombo, como pré-candidato a deputado estadual, então eu tenho esse desafio duplo aqui em Santa Catarina, mas se o Flávio disser assim, preciso de você, eu vou estar ao lado dele, onde quer que ele me peça. Perfeito. Agora, Júlia, a gente sabe também que quando o nome aparece e dessa forma, né, apoiado por Eduardo, lembrado por Eduardo, a gente sabe que a pancada vem. E, inclusive vem o fogo amigo, vem de dentro, vem de fora, a pancada vem de todos os lados, porque você acaba tendo a atenção, o foco em ti, né? Você já sentiu esse movimento internamente ou fora do partido? Na verdade sim, isso é normal, né? O ciúme é uma constante política, vamos dizer assim. Então, recebi manifestações de colegas, né, internamente. Recebi uma manifestação aqui em Santa Catarina também de um colega deputado, mas a gente sabe também que existe a questão
de tomar o protagonismo e que às vezes isso gera burburinho. Mas eu tenho certeza que se essa for de fato a escolha de Flávio Bolsonaro, todos irão apoiar a escolha de Flávio Bolsonaro e, claro, com a bênção do Jair Bolsonaro, que é o nosso maior líder, ele é único, inigualável. Eu tô com uma saudade dele, Pitólio, que você não imagina. É um amigão, assim mesmo, um paizão que a gente falava todo dia, que dava puxão de orelha na gente e que sempre, nos piores momentos que ele estava passando, sempre com um bom humor, eu falava, Bolsonaro, como é que tu pode estar sempre com bom humor? Então, ele é um cara que faz muita falta. Ele tinha uma conexão com o povo indescritível. E é por isso que ele está preso hoje, a gente sabe, por uma perseguição política. E eu tenho muito a honrar o nome do presidente Bolsonaro, porque eu realmente acredito naquilo que ele é, naquilo que ele tentou fazer para o povo brasileiro, mas sempre com muitas pessoas querendo ir contra ele, inclusive internamente, isso é uma desgraça, porque aqueles que participaram de manifestações fora Bolsonaro, que se diziam de direito em 2022, contribuíram para o Lula estar hoje no poder. E alguns deles, inclusive, hoje estão no PL, né? Se valendo da força do presidente Bolsonaro, não é que criou, o PL já existia. Porém, ele se tornou a maior força política, o maior partido do Brasil com o Bolsonaro. Essa é a verdade. Então, não tem nenhuma vergonha de dizer que eu sou muito grata ao legado do presidente Bolsonaro. E eu tenho certeza que ele vai voltar, que ele tem muito mais a contribuir ainda, que nós vamos libertar esse homem e que o Brasil vai ele está com saudade do Bolsonaro. E hoje tem uma moda nas redes sociais que alguns dizem que se você lembra do legado do Bolsonaro ou faz o que o presidente Bolsonaro pede, você é tratado como vassala, mas não tem vassalagem nenhuma em lealdade política. Concordo. Débora Sena, Júlia Zanata está na tua escuta. Deputada, bom dia. Para além da pré-campanha eleitoral, o seu nome passa pelos principais debates que movimentam o Congresso. E uma PEC que tem a sua assinatura foi apensada ao texto assinado por Coronel Assis, tratando da redução da maioridade penal. O que a nossa audiência mais cobra nesse momento é se há um acordo ou uma sinalização entre oposição e presidência da Casa para que esse debate, de fato, avance na comissão especial e não fique aí parado pelo caminho. Então, gostaria que a senhora falasse como é que estão as conversas para que essa comissão especial se estabeleça logo e que esse texto, de fato, chegue ao plenário da Câmara. É isso que nós vamos fazer essa semana, lá em Brasília. Convencer, articular junto ao presidente Hugo Motta para que ele dê a mesma celeridade para a PEC da redução da maioridade penal que ele deu para a PEC do fim da escala 6x1. Porque foi um absurdo a celeridade que ele deu para esse tema. Então, nós merecemos o mesmo tratamento, porque, segundo ele, era uma pauta popular, de anseio popular. Ora, a pauta da redução da maioridade penal tem o apoio de 90% da população brasileira. E aquelas pesquisas que eles apresentaram no fim da 6x1, as pessoas ainda não estavam muito conectadas, sabendo o que era de fato, porque é fácil você falar que vai ter um dia a mais de folga e não explicar quais as consequências disso. Mas a questão da PEC da redução da maioridade penal, ela é objetiva. Prender bandido, tratar bandido como bandido. Ah, mas tem 16 anos. Ué, mas tem 16 anos e pode votar? Já pode ser preso. Se o cara de 16 anos, ele já pode decidir os rumos do Brasil, votando para presidente e para os outros cargos, ou, né, pode decidir os rumos do Brasil para o bem ou para o mal. Então, por que ele não pode ser preso? É óbvio que pode. O meu texto, a minha PEC é a 9 de 2026. É o texto mais rigoroso, inclusive. Foram 3 textos apensados. E a minha PEC, ela foi elogiada no relatório do Coronel Assis por ter uma tecnicidade, juridicidade muito boa e também fazer as amarras necessárias para não permitir ativismo jurídico e não depender
de legislação infraconstitucional para ela valer. Assim que for aprovada, ela já tem efeito imediato. E eu reduzo, no meu texto, a maioridade penal de 18 para 16 anos, para todos os crimes, e para 12 anos nos crimes com violência ou grave ameaça, nos crimes contra a vida, enfim, nos crimes mais graves já para 12 anos. O Brasil, ele é o país que mais passa a mão na cabeça de bandido hoje. Essa é a verdade. E a segurança pública é uma questão de emergência no Brasil. O nosso próximo presidente da República, Flávio Bolsonaro, já fez mais pela segurança do que o Lula em 20 anos, até porque o Lula não está nem aí para a segurança pública. O Flávio Bolsonaro conseguiu que PCC e Comando Vermelho fossem classificados como terroristas. É só o início da nossa luta contra a bandidagem. Eu estive recentemente em El Salvador, a convite do ministro da Justiça de Bukele, o Vila Toro, numa conferência, né, que o Eduardo fez a conexão para eu, era a única representante do Brasil. E a gente aprendeu lá que não se combate o narcotráfico isoladamente, nós precisamos fazer um bloco, e o Trump está fazendo isso. E o Brasil simplesmente quer ficar de fora, o Brasil não quer classificar o que o Lula chamou de nossos criminosos como terroristas. Então, a população que passa trabalho todos os dias com essa história, que trabalha, vai lá, compra o celular, e aí o Lula diz que o bandido rouba o celular só para comprar uma cervejinha. Gente, pelo amor de Deus, vamos colocar a mão na consciência. Nós precisamos resgatar o Brasil. E agora, na Câmara dos Deputados, nós precisamos enfrentar a redução da maioridade penal. Isso já teve uma PEC aprovada lá de 1993, porém foi arquivada no Senado porque não deram continuidade. Então, por isso que foi necessário apresentar uma nova proposta de emenda à Constituição. E nós exigimos que o Hugo Mota não se faça de, vamos esperar a eleição, porque a PEC da 6x1, ele fez de tudo, mas absolutamente tudo, para atropelar qualquer tipo de debate na Câmara. E o povo brasileiro espera uma resposta e nós queremos a redução da maioridade penal. Olha. Júlia, eu vou fazer uma fala aqui, a gente se conhece e você vai entender. Eu queria muito ter ao meu lado, caso eu fosse para uma disputa como o Flávio vai, alguém que lutasse comigo, alguém que pensasse da mesma forma, alguém que encarasse os desafios, as brigas, as discussões da mesma forma. Então, eu estou fazendo essa fala aqui porque eu olho para ti e vejo essa pessoa ao lado do Flávio. Eu entendo que tem questão de composição política, tem que olhar para não sei que estado, tem que olhar para... Eu entendo, politicamente a gente sabe como as coisas são. Agora, se perguntassem para mim, quem você quer ter ao seu lado para uma luta do tamanho que a gente tem pela frente? Mas você não tenha dúvida que eu ia falar assim, eu quero alguém que lute comigo, né? Às vezes de maneira mais brava e mais corajosa do que eu mesmo. E acho que você representa isso, Júlia. Eu saio em defesa do teu nome aqui pelo respeito que eu tenho por você, mas por saber que na trincheira eu precisaria, que se eu estivesse nessa luta como o Flávio está, alguém com o teu perfil, com a tua disposição, com a tua coragem, quem não deu um passo para trás diante de tudo que viveu ao longo desses últimos anos na Câmara. Então, essa tua passagem por aqui hoje, para tratar desse tema e desse teu nome colocado à disposição ou mencionado com muito carinho pelo Eduardo Bolsonaro, encontra amparo aqui, viu? Nessa programação da Auriverde, que te conhece, na Auriverde, que pensa da mesma forma que você e te admira. Tá? Eu quero que fique muito claro o que penso aqui. Obrigado, viu, Júlia, pela tua disposição em lutar por nós. Obrigada, Pitoli. Eu também entendo que a política tradicional, ela tem alguns modelos, né, já utilizados há muito tempo. Só tem uma mensagem para deixar aqui. Se a gente continuar fazendo tudo do mesmo jeito, nós vamos ter os mesmos resultados. É preciso, né, coragem para usar. É chegado esse momento e o Brasil precisa de coragem, fé e trabalho. E tem uma outra coisa que eu preciso dizer aqui, e espero ser claro o suficiente para que as pessoas me compreendam. Não é a questão de ser mulher, hein? Não é essa a questão. É pelo mérito, é pela disposição em lutar, é pela coragem que poucos têm. A coragem que a Júlia mostra ao longo da sua jornada, poucos têm.
Então, não é, mas é porque precisa ser uma mulher. Não, precisa ter mérito, precisa mostrar que está disposto a lutar independentemente do sexo. Está aí a Júlia, que hoje, olha, eu estou muito feliz e desejo que Eduardo consiga, né, levar adiante essa ideia e que conte, né, com a anuência de todos e a bênção do nosso presidente Bolsonaro. Todos já entenderam o nosso objetivo aqui, é lutar pelo Brasil. Valeu, viu, Julia? Obrigada. E no governo do Flávio Bolsonaro, com certeza, mulher seria tratado pelo nome, como mulher e não como pessoa que gesta. Perfeito. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado, Júlia. Boa semana. Débora, obrigado. Já a Débora volta conosco, né, Débora? Daqui a pouco a gente está de volta com uma super entrevista. Vamos aí trazer a família Denardi, a família que foi alvo de uma decisão da justiça completamente desproporcional, sem precedente na história recente brasileira. Essa decisão que impôs aí aos pais Ieda e Adalto da cidade de Jales, interior de São Paulo, uma condenação a 50 dias de prisão em regime semiaberto por terem implantado em seu lar a educação domiciliar, o homeschooling. Então a gente vai falar com essa família que é tão especial e ouvinte da Auriverde. Daqui a pouco eu estou de volta. Obrigado. Débora Sena, microfone Auriverde Brasil, em Brasília. De USA Brasileiros, porque tá chegando a hora do Mundial e você pode adquirir esse chinelo maravilhoso, temático da Copa do Mundo, lá no site da USA Brasileiros, uma empresa mineira que bolou essa coleção aqui exclusiva, edição limitada da Copa do Mundo, com chinelos dos países sede, tem também o do México, tá ali com o Totonho, e tem também do Brasil para você esquentar o seu pé na torcida pela seleção brasileira.